Olá! O Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. As queimadas que atingiram o Brasil, trazendo muitos prejuízos para a agropecuária e para a saúde da população. Além disso, essas áreas no Cerrado registraram um aumento de 219% nas queimadas, com 440.843 hectares destruídos pelo fogo. Para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com Yuri Salmona, diretor executivo do Instituto Cerrados, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o diretor executivo do Instituto Cerrados, Yuri Salmona. Olá, Yuri, tudo bom com você? Tudo bom, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer aqui é todo nosso. Yuri, antes da gente começar esse nosso bate-papo, conta um pouquinho para que todos possam te conhecer sobre a sua formação e experiência profissional. Renata, eu sou formado em Geografia, tenho especialização em Análise Espacial Ambiental, mestrado e doutorado em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília. Trabalho com Cerrado, acho que já se vão mais de 15 anos, com algumas dezenas de projetos e ações pelo bioma. Tá, perfeito. O Cerrado, né, até para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, é um bioma que a gente tem no Brasil e ele é mais característico da região centro-oeste. Mas conta um pouquinho desse trabalho que você faz e até do Instituto Cerrados, por favor. Tá. Primeiro, assim, o bioma realmente é um bioma gigantesco, né? Se parar para pensar, ele vai dar mais ou menos um quarto do país. Faz interface com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica, com o Pantanal. Então, é um bioma central em todos os sentidos, quando a gente pensa no Brasil. O Instituto Cerrados, por sua vez, é uma instituição que nasceu com a vocação específica de cuidar desse bioma gigantesco. E ele nasceu há 13 anos atrás. Já realizamos muitos projetos dos mais diferentes possíveis, em praticamente todos os estados onde tem Cerrado. O Cerrado está presente em mais de 13 unidades da federação. E o Instituto Cerrado é sediado em Brasília, mas com ações em todas as áreas. A gente trabalha com combate ao desmatamento, combate a queimadas, prevenção de queimadas, criação de unidades de conservação, fortalecimento de territorialidade de povos e comunidades tradicionais, restauração, especialmente a questão hídrica também, e unidades de conservação como um todo, especialmente as reservas privadas. E você comentou, né, Yuri, que o Cerrado realmente, acho que até pela localização que ele se encontra dentro do nosso território, ele acaba tendo uma interface com todos os outros biomas. E talvez até por conta disso, ele acaba também ficando muito frágil, por conta dessas relações que ele acaba tendo, né? Porque acho que hoje em dia ele é um dos biomas mais ameaçados dentro do Brasil, ou não. A gente teve Mata Atlântica, né? Acho que teve uma época que a Mata Atlântica estava bastante em discussão. Hoje em dia, eu acho que por conta de legislação mais específica, a gente tem, acho que posso dizer, né, que é um cuidado considerado para aquilo que sobrou de Mata Atlântica. Não que o Cerrado também não tenha legislação específica, mas a gente percebe que tem talvez aí uma dificuldade um pouco maior nessa preservação do Cerrado. Ou eu estou enganada? Não, o Cerrado, ele realmente está numa situação crítica. Não é à toa que a gente tem falado que o Cerrado tem sido considerado um bioma de sacrifício. Isso é assim porque, infelizmente, a nossa base de legislação, que é mais importante, é o Código Florestal, ela foi concebida de uma maneira muito permissiva no caso do Cerrado. Vou te trazer alguns exemplos aqui. Na Amazônia, um proprietário rural, ele só pode desmatar até 20% de uma propriedade. O restante ele tem que deixar de pé, que são as reservas legais. No caso do Cerrado, é exatamente o oposto.
tem uma autorização, né? Uma autorização não, é possível, a lei permite que o proprietário rural desmate até 80% dessa sua área. Então, daí você já vê a permissividade da legislação brasileira para com o cerrado. Tanto é que o cerrado já está desmatado em 53%, isso é um número gigantesco, e se parar para pensar em comparação a outros biomas, geralmente um bioma quando tem uma área tão desmatada, a taxa de desmatamento anual ela vai caindo. No cerrado é o contrário. A taxa de desmatamento do cerrado do ano passado foi de mais de 11 mil quilômetros quadrados por ano, e isso foi uma taxa de desmatamento maior do que a da Amazônia. Cabendo lembrar que a Amazônia é mais de 2,5 vezes o tamanho do cerrado. Então, daí a gente vê a dimensão da desproteção do bioma. Isso fica mais forte ainda quando a gente vai olhar para as áreas protegidas. O cerrado tem cerca de 8% da sua área dentro de unidade de conservação, sendo que só 3% desses 8%, né, vão ser unidade de conservação de proteção integral, que realmente conseguem conter o desmatamento. E pensar em terra indígena, não chega a 5% do território é terra indígena. Então, é um bioma extremamente desprotegido. Uhum. Yuri, recentemente a gente teve aí a situação das grandes queimadas, né? Acho que o Brasil. Qual foi o impacto dessas queimadas para o Cerrado? Né? Tanto os impactos ali econômicos, como também para a fauna e para a flora do Cerrado. Olha, o Cerrado tem sofrido muito com o fogo. Apesar do bioma ter sido um bioma que evoluiu durante milhões de anos, com uma série de adaptações ao fogo, o Cerrado é conhecido por ter árvores com uma casca grossa, com folhas com alguma resistência ao fogo ou que se recuperam rapidamente, algumas com germinação associada ao fogo. O fogo natural no Cerrado é um fogo completamente diferente do que a gente está vendo agora. O fogo natural no Cerrado ele acontece no período de chuva, eventualmente um raio, e na sequência a própria tempestade se encarrega de apagar o fogo. O que a gente está vivendo no Cerrado, que a gente viveu neste ano e em anos anteriores, é um fogo no período de seca. E nesse período de seca, esse fogo é um fogo criminoso, é um fogo ateado por alguma pessoa. E o Cerrado tem uma característica muito forte da sazonalidade, ou seja, tem um período de seca muito bem demarcado, muito seco de fato, né? Então, assim, o Cerrado vira um grande material combustível, muito fácil de pegar fogo. E aí, essas plantas não estão adaptadas para pegar fogo nessa época, nem com essa recorrência. A gente, quando vai olhar os dados de 1985 até 2022, você vai ver que mais de 43% do bioma já pegou fogo. E já pegou fogo com recorrência, muitas vezes. Isso não dá tempo do bioma se recuperar, não dá tempo da vegetação se recuperar. E com isso, esses habitats, né, digamos, esses lares para a fauna, vão deixando de ser, de fato, capazes de sustentar a vida. E isso tem um impacto sistêmico, tem um impacto na fauna como um todo, tem um impacto na flora como um todo, na produção de sementes, na produção de frutos, na polinização, em dar condição para os polinizadores e, em especial, numa série de serviços ecossistêmicos que são essenciais para nós, como o provimento de água, a regulação do clima, entre tantos outros. Ou até mesmo a nitrificação, né, a quantidade de nitrogênio e de nutrientes que vão ser ali depositados no solo. Tudo isso é extremamente perturbado e traz consequências para a gente também. Tá. E essa ação, né, do fogo, você comentou aí dos incêndios criminosos, eles acabam sendo, por muitas vezes, desconhecimento da população e que às vezes tem prática de até fazer a limpeza de determinado terreno colocando fogo, ou por interesses mesmo de, talvez, produtores de terra em aumentarem áreas produtivas. Vocês têm esses números, essa análise ou não, Yuri? Olha, é um desafio muito grande conseguir trazer consequências legais para os responsáveis dessas queimadas. Porque cada caso, de fato, é um caso diferente, né? Agora você imagina, né?
num bioma que é do tamanho da Europa Ocidental, praticamente, a gente conseguir responsabilizar cada uma das pessoas é uma coisa que a gente não alcançou ainda. O fato é o seguinte, que a limpeza de pasto, né, que é essa expressão que as pessoas usam para quando vão tacar um fogo numa roça ou coisa do tipo, ela tem um período específico para ser feito. Para ser feito. E não é o período intenso da seca. E o que a gente tem visto é incêndios associados com disputas de terra. Então, o fogo é uma forma muito barata de revidar, é uma forma muito barata de disputar terra, é uma forma muito barata de criar um ambiente de terror. E a gente tem visto uma série de pessoas públicas estimulando o fogo como uma forma de reação, um gesto pseudopolítico. E a gente viu e viveu isso, por exemplo, em 2017, no Parque Nacional de Brasília, onde cerca de 80% do parque pegou fogo com um fogo criminoso. E a gente tem visto isso se repetir em escalas diferentes, em diferentes regiões. Uma série de unidades de conservação pegaram fogo como uma resposta de pessoas que, de alguma maneira, estão disputando terra ali. Então, eu tenho visto muito o fogo como, nessas ocasiões, nesse período, como ou um gesto intencional, criminoso, com uma intenção, ou com um despreparo muito grande também de quem está fazendo isso. Uhum. E isso a gente... É difícil você identificar, muitas vezes, a origem, né, dessa queimada criminosa, quem que colocou o fogo. É difícil, às vezes, você fazer esse lastro, né, para realmente criminalizar essa conduta. Então, acho que tem esse agravante. E, Yuri, você comentou da importância do cerrado até para a manutenção do ciclo hídrico, né, desse ciclo aí, tanto de quantidade, qualidade da água. Fala um pouquinho, como que é essa campanha, né, o Cerrado Coração das Águas? Bem, essa campanha ela vem para a gente conseguir tocar o coração das pessoas quanto do cerrado no provimento de água do país. Mas para tocar o coração das pessoas, mas também a mente, com informação de qualidade. Por que que isso é tão importante no caso do cerrado? Porque não é todo mundo que sabe que o cerrado ele é o grande protagonista no provimento de água do país. Porque 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras são abastecidas com água que vem do cerrado. Por exemplo, a bacia do São Francisco, mais de 90% da água do São Francisco vem do cerrado. Quando a gente pensar no Parnaíba, toda a água do Parnaíba vem do cerrado. Quando a gente pensar no Araguaia Tocantins, quase a metade da água vem do cerrado. Quando a gente pensa na bacia amazônica, a gente tem mais de... Bacia não, do bioma amazônico. A gente tem mais de 3.427 nascentes que estão dentro do cerrado, vertendo água para o bioma amazônico. No Pantanal, por exemplo, que seria a bacia do Paraguai, 100% da água do Pantanal vem do cerrado. E o que está acontecendo, né? O Pantanal está secando por conta do desmatamento que acontece no cerrado. Bacia do Paraná, que abastece a hidrelétrica de Itaipu, mais de 60% da água vem do cerrado. Esse papel do cerrado de prover água para o país, ele ainda não foi percebido pelo cidadão comum, nem pelos tomadores de decisão. E o desmatamento no cerrado tem trazido um impacto tão grande na disponibilidade de água que tem que colocar a gente no estado de alerta. Só que a gente precisa também trazer esse estado de alerta para o cidadão comum e para os políticos, para que a gente crie uma série de políticas públicas e intervenções que consigam mudar esse cenário para a gente ter um futuro com água. Não, é super pertinente as colocações que você fez em relação à questão das águas, né, e o quanto é importante para a manutenção de outras regiões. E Yuri, o Cerrado, ele é conhecido aí como a floresta invertida. Por quê? Explica para a gente aí esse conceito. Tá. O Cerrado, ele é uma savana. É uma savana, mas é uma savana que é um mosaico vegetacional. O que isso quer dizer? Que a gente tem um combinado de formações campestres, que
que são gramíneas, com uma área tipicamente de savana, que são árvores mais baixas, entre 3, 4, 5, 6 metros de altura. E a gente tem formações florestais, com árvores de maior porte, geralmente associadas a corpos hídricos. E o cerrado, como eu te disse, ele tem essa característica da sazonalidade, de um período seco, muito bem marcado. E as plantas foram se adaptando por milhões de anos a conseguir atravessar esses períodos de seca. E as adaptações que elas fizeram têm a ver com como o corpo dessas árvores se desenvolveu. Então, elas criaram raízes muito profundas para conseguir pegar a água que está lá no solo profundo para conseguir atravessar o período de seca. Então, uma árvore que você vê com 3, 4 metros de altura, que você pode deduzir que é uma árvore nova, pequena, ela tem 3, 4 metros de altura para fora do solo e vai ter 6 metros, 7 metros de profundidade de raiz. Então, você pode imaginar que tudo que a gente está vendo do cerrado é a menor parte dele. Então, daí que vem essa ideia de uma floresta invertida. Tá, perfeito. E essa questão desse impacto, né, que a gente estava comentando, a respeito das queimadas, dessa diminuição de área de proteção do cerrado, qual que é o impacto disso para a fauna? A gente consegue identificar também este impacto? Porque para a vegetação eu acho que é mais visual, né? E para a fauna? Olha, a fauna no Cerrado, ela tem sofrido muito por diferentes aspectos. Para começar, porque o bioma se fragmentou muito. Então, mais da metade do bioma está desmatado e o restante do bioma está isolado em ilhas. E a gente tem que pensar que a fauna, ela precisa, estou aqui generalizando, tem diferentes espécies, né? Mas ela precisa de uma grande área, um grande espaço para poder transitar e se reproduzir. E isso o Cerrado já não está mais conseguindo prover, porque são pequenas ilhas agora. Mas mais do que além dessa área ter sido desmatada, esse hábito ter sido reduzido, a gente também tem o fato de que esse fogo recorrente no Cerrado, ele tem levado à rarefação, à diminuição das condições de vida dessas espécies. Então, frutos, abrigo e a disponibilidade de água tem diminuído a quantidade. Por exemplo, a gente fez um estudo que a gente verificou que, em média, os rios do Cerrado diminuíram em 15% a disponibilidade de água, o volume de água, a vazão. E nos períodos secos, essa diminuição ainda foi maior. Quando a gente vai pensar na fauna, tem que pensar que ela está sempre transitando e criando trajetórias para poder ter algum lugar para beber água. O que está acontecendo é que, com a diminuição da vazão dos rios, do Cerrado, em alguns rios, os córregos, regos d'água, olhos d'água, estão secando. Então, eles estão ficando intermitentes. Antes eles eram permanentes, agora eles ficaram intermitentes. Isso significa que tem um conjunto de espécies que não vai conseguir mais acessar essa água nos períodos de seca. Então, a gente está perdendo biodiversidade por desmatamento, por fogo, né? Por diminuição do abrigo, diminuição do aporte das condições de vida e também pelas mudanças climáticas. Tá. E, Yuri, o que a gente pode fazer, né? Que ações podem ser tomadas para melhorar essa qualidade do cerrado, né? Para a gente salvar, por assim dizer, o cerrado? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pautar o cerrado, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Hoje em dia, quando a gente vai falar da questão ambiental no Brasil, a Amazônia é a grande protagonista, né? É a grande protagonista. E eu não estou querendo aqui dizer que a Amazônia não precisa de cuidado, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, precisa de políticas públicas. Não é mas, é e. Então, assim, além da Amazônia, o Cerrado também tem que ser pautado nas mesmas dimensões. Então, por exemplo, existe o Fundo Amazônia, que reverte bilhões de reais para a proteção da Amazônia. Por que não tem o Fundo Cerrado? Por que na Amazônia a gente tem 80% da área protegida em propriedade rural e não tem no Cerrado? Então, estou aqui provocando a ideia da gente importar, né, da gente trazer para o Cerrado um conjunto de políticas públicas que consigam reconhecer a importância do Cerrado
Mas isso não é uma questão ambiental, pura e simplesmente. Isso é uma questão econômica. Para pensar comigo aqui, entre 50% e 40% da produção da soja e da carne exportada do país vem do cerrado. Ou seja, se a gente não conseguir manter a quantidade de água para essas produções vão quebrar. E isso tem um impacto gigantesco. Quando a gente pensa na irrigação, 80% da área irrigada do país está dentro do cerrado. Ou seja, a gente tem que manter essa quantidade de água ali. Quando a gente pensar em alimentos, 50% da produção de alimentos dos mais comuns do nosso dia a dia são produzidos no cerrado. Então, perceba que é uma questão econômica, é uma questão de segurança hídrica, é uma questão de segurança alimentar, é uma questão de segurança climática. E o que a gente precisa fazer é incutir na cabeça dos tomadores de decisão que a gente precisa de políticas públicas que vão contemplar essa importância do bioma. Mas me parece que a gente precisa, antes disso, cativar o cidadão comum para criar um grande conjunto de pessoas na mesma direção, focadas em pressionar o legislativo para que a gente tenha leis em torno da proteção do cerrado. Super importante. Acho que a questão, né, primeiro, das pessoas terem conhecimento, terem a noção da importância do cerrado para a manutenção dos outros biomas, da vida, né, quantidade de água, realmente eu acho que é um dos primeiros passos. E mais do que isso, uma coisa que você comentou, até acho que no início da sua fala também, a questão do pagamento por serviços, né, ambientais, sistêmicos, mas a gente começar a pensar que não é só a produção da terra que gera um valor econômico, e daí sim os nossos governantes elaborarem normas para que isso realmente seja implementado, de que a floresta em pé, né, de que o cerrado, a preservação dessas áreas de reserva legal, elas tenham também um valor econômico, onde talvez seja preferível eu manter essa vegetação do que eu derrubar essa vegetação, que eu acho que é o dilema né, de muita gente que eu acho que às vezes tem uma propriedade. Da onde que eu vou viver? Eu preciso de terra para, de repente, ter uma produção para viver. Ao passo que a manutenção de determinadas áreas é um bem coletivo, mas talvez individualmente a pessoa, mas por que eu, né? Então, realmente, são isso, são instrumentos econômicos, é você tratar a questão ambiental maior do que só o ambiental, né? Você extrapolar para outras áreas. Então, é o político, econômico, acho que está tudo ali interligado, como você bem disse, Yuri. Eu entendo que o motivo central da degradação que o Cerrado vive tem a ver com o baixo custo de oportunidade do cerrado de pé. O que isso quer dizer? Que um proprietário rural, ele pode ter uma simpatia pelo cerrado e gostar do cerrado de pé, mas ele não encontra meios de rentabilizar esse cerrado de pé e, com isso, conseguir manter ele ali. E, ao invés disso, ele tem toda uma infraestrutura já toda preparada para que ele, ao desmatar aquela área, ele produza soja, por exemplo, né? Então, ele tem uma Embrapa, que tem toda a tecnologia montada para ele, com um pacote tecnológico, ele tem um plano safra com financiamento para ele poder fazer isso, ele tem as traders para poder vender tanto os agrotóxicos quanto as sementes transgênicas. Então, tem toda uma cadeia produtiva já preparada para que ele, em tomando a decisão de desmatar, ele receba esse apoio. Em contrapartida, se ele decidir manter o cerrado de pé, ele vai viver uma saga com poucos, né, com pouca infraestrutura, com um mercado ainda a ser explorado. E aí eu entendo que para solucionar esse tipo de situação, a gente tem dois passos. Um primeiro passo é emergencial. Eu advogo a favor de uma taxa do desmatamento. Ou seja, que a pessoa, se ela tem a autorização para desmatar, que ela pague uma taxa, e essa taxa seria a rentabilidade de um ano da produção daquela área. Então, se ele vai desmatar lá e rende R$100 mil aquela área para soja, um ano, então ele paga R$100 mil.
E aí, com isso, a gente começa a eliminar especuladores, porque no Cerrado tem muito desmatamento para especulação, não para produção. Por que eu digo isso? A gente tem 22 milhões de hectares de pastagens degradadas ou subutilizadas. Ou seja, são áreas que foram desmatadas e que não estão rentabilizando, não estão produzindo de fato. 22 milhões de hectares. Isso é muita coisa. Mas por que essa área está desse jeito? Porque quando se grila a terra, e tem muita grilagem no Cerrado, o simples fato de você ter uma autorização de desmatamento já valoriza a terra. Depois que você desmata, a terra valoriza ainda mais. E a pessoa vai e vende essa terra. Então, perceba que em algumas ocasiões o negócio é desmatar, não é necessariamente produzir. Então, quando você taxa o processo de desmatar, você começa a separar especuladores de profissionais. Uhum. E que essa taxa seja revertida para aquelas pessoas que estão protegendo o cerrado para além do que a lei pede. E aí a gente consegue criar um mecanismo de equilíbrio e de estímulo à proteção do cerrado. Isso reverteria o custo de oportunidade do cerrado rapidamente. Mas a longo prazo, o que a gente precisa fazer é criar uma cadeia produtiva, uma indústria do cerrado de pé. Perfeito. Perfeitas colocações, Yuri. Yuri, para a gente finalizar aqui, né, eu acho que você já deixou uma baita mensagem aí nessa sua última fala, mas queria ver com você, né, que mensagem você teria para a gente finalizar aqui a nossa conversa? A mensagem que eu tenho para quem está assistindo a gente é: acompanhe a campanha Cerrado Coração das Águas. Tem materiais belíssimos, de altíssima qualidade, conteúdo científico, bem embasado, dos mais diversos. Tem uma série de vídeos que falando da água saindo do Cerrado, indo para a Caatinga, da água saindo do Cerrado, indo para a Amazônia, da água saindo do Cerrado, indo para o Pantanal. E também tem animações, tem conteúdos escritos. E se engaje com essa campanha, acompanhe as próximas ações. Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. E já deixo aí o convite para a gente conversar mais vezes. Renato, obrigado você, foi um prazer. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Yuri Salmona, diretor executivo do Instituto Cerrados. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.